Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja hoje e sempre na sua vida. Você que está chegando no meu canal agora, aproveita, se inscreve, dá um like, compartilha com seu amigo para que o YouTube entenda que você gostou e distribui meu vídeo para mais pessoas. Hoje eu vou falar da história de Moisés. Você pode até acompanhar e ler a história de Moisés lá em Atos, Êxodo e Hebreus. A história de Moisés tem 3 fases. Moisés viveu 120 anos. Os descendentes de Abraão cresceu muito, mas muito mesmo, que o rei do Egito estava com medo do crescimento tão rápido e que eles pudessem vencer eles. Então o rei decretou que todo bebê que nascesse do sexo masculino fosse morto, porque ele pensava que iria sobrar mais mulher e que poderia casar com os egípcios e não ia trazer nenhuma ameaça para o povo do Egito. Então Moisés nasceu justamente nessa época. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. Ela não tinha mais como esconder. E chegou o desespero, a aflição, o choro. Ela não sabia mais o que fazer. Então ela pegou uma cesta, só que essa cesta era especial, e colocou Moisés. E nessa cesta, ela pegou a cesta com Moisés dentro, colocou na água do rio Nilo, que servia o povo do Egito. A sua irmã, Miriam, ficou observando de longe na beira do rio o que poderia acontecer com Moisés. O meu destino foi entregue a um desconhecido. Aqui vem a parte triste da minha história. A filha de Faraó foi tomar banho no rio, viu uma cesta descendo de água abaixo e pediu que a serva dela pegasse a cesta e trouxesse até ela. Então, a serva pegou a cesta e trouxe até a princesa. E ela viu que era um bebezinho, uma criança, indefeso, que não causava mal a ninguém, nenhum tipo de ameaça. Então, ela decidiu adotar como seu filho. Deus tinha um grande propósito na vida de Moisés. Moisés foi criado pela princesa com muito carinho e amor, e ele se tornaria o substituto do rei. Ele viveu 40 anos no palácio, como se fosse um egípcio, mas na verdade seu coração era hebreu. Ele já era um homem feito. Um dia, caminhando entre os hebreus, ele viu como eles eram maltratados e viu de perto também um egípcio agredindo um hebreu. Nesse momento, Moisés ficou enfurecido. Seu coração falou mais alto e tomou o hebreu e matou o egípcio. Nesse momento, os olhos do hebreu arregalados e não tinha palavras, só gratidão por Moisés ter livrado ele da morte. Então Moisés pegou o homem, levou para esconder, cavou um buraco na areia, colocou mais areia, e um momento ele pensava que o pessoal não tinha visto nada. E aí ele parou, começou a chorar e viu o que tinha feito. Salvei meu irmão, mas meu coração está esmagado de pensar que pequei e que meu Senhor poderia não me perdoar. A angústia e o temor tomou conta de mim. Então fugi
deixando tudo para trás. Moisés fugiu para Midian. Lá ele começou a aprender sobre o povo e conheceu Jetro, sacerdote, e sua família. Eles acolheram Moisés. Eles se davam muito bem, tão bem que Jetro ofereceu a mão de sua filha Zípora em casamento a Moisés. Zípora era uma mulher forte e coração bom e gentil. Juntos começaram a construir e tiveram 2 filhos que se chamavam Gerson e Elisiei. Eu cuidava dos rebanhos de Jetro, meu sogro, aprendendo os caminhos do deserto, as tempestades e ao mesmo tempo a calmaria do deserto. Ao lado de Zípora, em Midian, tinha uma vida tranquila e segura. Um dia decidi levar os rebanhos até o Monte Horebe, Monte Sinai, no alto, em silêncio enquanto caminhava perdidos em meus pensamentos, tudo sobre a minha vida que tinha deixado para trás. Então percebi uma luz estranha e me aproximei e vi coisa desafiadora. Uma sarça pequena, toda retorcida em chamas. Não era um fogo comum. A planta não era consumida pelo fogo. Ali eu vi uma voz do meio do fogo que dizia: Moisés, Moisés. E ela chamava e eu fiquei tremendo. A voz se identificou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O solo que eu estava se tornava sagrado. Eu tirei minha sandália em respeito e a presença divina. Me senti purificado pelo fogo. Deus viu na minha alma o sofrimento do meu povo. Como ele tinha ouvido seus clamores e decidido a libertar. Então ele me disse que eu seria um instrumento de libertação. Te enviarei ao Faraó para tirares meu povo. E eu que tinha fugido do Egito para escapar da morte, agora tenho que voltar e enfrentar Faraó. Deus escolhia um fugitivo, mas Deus sabia do meu coração. Deus estava comigo. Também Ele tinha um propósito para libertar o meu povo da escravidão. A promessa de Deus e o fogo de justiça. Eu estava pronto para enfrentar tudo, até mesmo o homem mais poderoso do Egito, Faraó. Mas ele recusou a libertação do meu povo, de Israel. Então Deus deu uma resposta para ele. Uma série de eventos terríveis sobre a terra, que foi as 10 pragas. A última foi a do primogênito. Choro, lamentações. Cada casa perdeu seu primogênito, inclusive o herdeiro do próprio Faraó, seu filho. Aquela noite era uma noite diferente. Não era comum. Suas casas eram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Saímos do Egito apenas com pertence físico, mas um espírito revigorado de libertação.
um milagre ali diante, minhas mãos tremendo, chamando por providência e livramento. Estendi minha mão sobre o mar, as águas do Mar Vermelho formando, abriu um caminho de terra seca entre duas paredes. Encorajado pelo milagre, os israelitas começaram a atravessar rápido, com medo de ser alcançado pelo exército do egípcio. Quando o último israelita passou, as águas se fecharam e foi engolido todo do exército pelas águas. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga de opressão, mas sobre a proteção divina. Moisés, calmo, guerreiro, temente a Deus, era um grande líder. Deus cumpria as suas promessas de levar para a terra prometida aquele que havia de fazer as vontades de Deus, entrava na terra prometida. Deus prometeu essa terra nos nossos antepassados com toda graça. Essa terra era uma terra abençoada, era uma terra sagrada, uma terra de muito verde, muita água, mas só entraria lá nessa terra aqueles que obedeciam à lei de Deus. Então, eles passaram 40 anos para o deserto. Então, quando eles saíram do Egito, que passou no Mar Vermelho, eles não foram direto para a terra prometida. Eles iam passar pelo deserto para purificar, para saber quem obedecia a Deus. Aquele que obedecesse a Deus ia para a terra prometida. Aquele que não obedecesse não ia para a terra prometida. Então eles passaram 40 anos no deserto e Moisés liderando o povo. Mas teve várias reclamações. O deserto, longe das estruturas do Egito, surgiram várias queixas. Deus havia dado alimentação, o maná, as suas necessidades eram atendidas, fortalecidas pela fé. Era fundamental, não apenas para a sobrevivência física, mas para o espiritual. Eles reclamavam muito para Moisés, quando estava lá no deserto, que queria voltar para o Egito, porque tinha carne, tinha fruta, tinha tudo. Mas Deus, Ele cuidou deles lá por 40 anos. As roupas não envelheceram, os chinelos não se estragavam, eles não adoeciam. Eles tinham tudo suficiente para sobreviver ali. Mas eles reclamavam, eles não gostavam. E aqueles que não obedeciam, que só reclamavam, não iam para a terra prometida. Então, Moisés designou Josué para os combates, que era uma luta constante entre o bem e o mal. Minha família tinha ficado sob os cuidados de Jétro, que trazia consigo a minha família. Então, como Moisés ia passar 40 anos no deserto, o Jétro, sogro de Moisés, veio com todas as famílias para lá, para o deserto, junto com Moisés. Moisés tinha uma grande responsabilidade por todo o povo no deserto. Jétro aconselhou Moisés para que ele procurasse homens capazes de ajudar nas tarefas com o povo. E ele também tinha a ajuda do seu irmão Arão. Ele participava da liderança e ensinamentos das leis.
Deus mandava uma nuvem cobrir durante o dia, porque o deserto era muito quente, para amenizar o calor. Quando era noite, o deserto era muito frio e Deus mandava a sarça com fogo para aquecer o povo. Uma nuvem que encobria o Monte Sinai no topo. Deus entregava-me as leis e os mandamentos. A espiritualidade descia da montanha com as tábuas de pedra nas mãos, carregando o peso físico da lei. Subia ao monte várias vezes. Cada subida era marcada por novas revelações e o povo desobedecia as tábuas da lei. Foram refeitas a aliança para manter-se fiel aos mandamentos de Deus. Aqueles que desobedeceram não estariam na terra prometida. Teve a construção do tabernáculo também. Foi pela instrução de seu irmão Arão. Foi consagrado como sumo sacerdote e seus filhos. Conforme os anos se passaram, Moisés sentiu o peso e a sabedoria. Teve uma vida de dedicação a Deus e o povo. Se ele não completasse a sua missão de Deus, eu não entraria na terra prometida. Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, pela graça que sustentou a minha jornada. Então, com 120 anos, minha vida se extinguiu. Deus cuidou de mim na morte. O luto por mim durou 30 dias. A jornada continuou com a liderança de Josué. O meu nome é Moisés e essa é a minha história. E que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?